falou do que o cérebro, ele meio que se adapta assim ao meio. Tipo, é como se o cérebro pode ser meio burro, e daí ele se adapta ao TikTok, tipo, o máximo que ele precisa ser, digamos. Por isso que as pessoas, digamos, vão ficar mais burras com o TikTok. É uma simplificação, mas eu gosto de dizer que o cérebro trabalha numa relação econômica. Custo-benefício. O TikTok, ele tem um custo muito baixo e para o cérebro, benefício muito, muito bacana. Pegando essa coisa da dopamina, o TikTok, de certa forma, ele otimiza a liberação de dopamina. Pronto. Ô Fábio, e você... Cara, porque se a gente for pensar a apresentação desses determinados estímulos para um organismo relativamente novo, ou seja, neuroplasticamente ainda com bastante cancha para modificar via neuroplasticidade os circuitos, existe uma na sua análise uma possibilidade de ocorrer um emburrecimento da pessoa? Porque pensa assim, ó, legal isso você falar. O cérebro ele começa a ter como referência a obtenção daquele prazer rápido e econômico, e depois para ler um artigo em inglês num tema que você não conhece, cara, vai ser muito difícil, mais custoso, muito né? Muito mais difícil. Acho que vai ter uma seletividade aí também, né? Com algumas pessoas, digamos assim, atingindo níveis de desempenho melhor do que outras. Mas tem uma coisa interessante nisso que você falou, sabe, cara? Porque é difícil de avaliar realmente essas consequências futuras. Mas tem um pesquisador, não vou lembrar o nome também, que ele fala do efeito Flynn. O que é o efeito Flynn? É um efeito onde, a cada geração, os nossos resultados em testes intelectuais vão ficando maiores. Cada geração tem uma performance melhor nos testes intelectuais. Isso era um negócio que dá para falar um monte sobre isso, eu adoro falar sobre isso, né? Mas existe um autor que ele diz que agora, essa geração que vai vir agora vai ser a primeira geração que vai ter desempenho pior do que seus pais. Cara, meu pai me mandou um vídeo falando sobre isso. E aí, cara, mas aí eu tenho eu tenho meus dados, né? Porque eu faço muita avaliação agora na epidemia, cara, choveu a avaliação, principalmente de crianças, porque as crianças... O pessoal entender, é avaliação neuropsicológica. Neuropsicológica, isso, obrigado. Porque as crianças em casa, os pais vendo as crianças assistindo aula, e aí começou a pipocar um monte de preocupação. E uma das coisas que me chama a atenção, até conversei com uma colega, e ela disse que também percebe um pouquinho disso, é que a gente não está tendo necessariamente uma piora no desempenho dos testes, cognitivo nos testes, né? É porque é um desempenho muito específico, desempenho psicométrico, né? Em testes de inteligência, que a gente chamava. O que eu estou vendo na minha clínica é o seguinte: as habilidades verbais estão subindo. Ou seja, as crianças estão falando melhor mais cedo. Estão falando melhor, os desempenhos de execução não verbais estão piorando. O que é um desempenho de execução não verbal? Por exemplo, você tem uma imagem abstrata geográfica e conseguir copiar ela com uma estratégia adequada. E fazer a mesma imagem. Você olhar essa mesa e copiar ela numa folha. Tem um teste que a gente chama de... Pega uma folha de papel para mim, por gentileza. Alguém consegue uma folha de papel e uma caneta? Eu vou falar do teste de figura de rei, que é o teste que envolve inteligência não verbal e envolve memória visoespacial também. Que ele é um teste onde você tem que copiar uma figura complexa, composta por vários tipos de formas geométricas. Essa figura, para você lembrar dela, você precisa ter uma estratégia de construção. Isso é muito legal, cara. Quanto mais evoluída for a estratégia de evolução, mais fácil você consegue memorizar ela, certo? As crianças estão tendo desempenho cada vez pior nesse tipo de tarefa. A gente tem uma outra tarefa que faz parte de um subteste que a gente chama de VISC, né, que é as escalas Wechsler de inteligência, né? E geralmente eu tenho visto uma piora da performance nesses testes. Cuidado com a nossa mesinha nova. Mesinha nova, cara. Cara, isso aqui é muito legal, velho. É muito legal isso. Ou seja, estão ficando com preguiça de elaborar estratégias. Mas eu diria que eles não estão sendo exigidos para elaborar estratégias. O meio que elas estão vivendo não está exigindo muito, daí não desenvolvem, sei lá. A gente estava falando sobre como é que é o efeito? Efeito de Flynn? Efeito Flynn, se eu não me engano. Que
até pouco tempo as gerações futuras sempre superaram as passadas em questão de testes de inteligência. E aparentemente agora vai ser a primeira vez que vai ficar pior. Caralho. Ó, esse daqui é o teste da figura de rei. Uhum. Você consegue se lembrar de todo o Bota teste pra câmera lá pra ele se ver. você tem uma estratégia para montar ele. Agora Uma você tem que pegar estratégia uma folha e cognitiva. copiar igual. Tipo, Como é que Aí você ia eu fazer vou isso? copiar, eu vou te mostrar esse desenho. Tem que você vai ter copiar, e daí eu vou tirar esse desenho daqui, você vai copiar Você de tem novo. que fazer. E depois de tantos minutos eu vou te fazer para copiar de Como é que novo, você né? faria, cara? Você tem alguma estratégia na sua Eu vi cabeça? ele desenhando, né? Daí eu já me deu um Ah, plano. entendi. Isso. É. Aprendizado social. Exato. Isso é muito legal. Começou pelas figuras maiores, assim, as macro. Fui colocando as figuras. Mas tem gente que vai fazer assim, ó, vai querer vir fazendo contorno, Isso. certo? E aí você consegue ver a maturidade das estratégias de desempenho delas a partir disso. Né? Esse tipo de habilidade eu tenho visto, e óbvio, é um dado empírico, a gente não pode levar isso em consideração, a gente precisa de estudos e mais estudos para isso. Mas eu tenho visto com mais frequência essas habilidades menos desenvolvidas. Agora a pergunta, será que elas vão estar menos desenvolvidas ou será que o período de desenvolvimento dela está se alargando? Isso é uma coisa que eu me pergunto. Certo? Então, a gente vai ter que demorar algum tempo para poder responder Os isso estudos daí. não são tão conclusivos ainda pra dizer que realmente estão ficando mais burros. Porque é muito cedo ainda. Mas né? o que você ganha e o que você perde com isso? Fazendo isso, Não, tipo, qual é a função disso... a função disso? Tipo, por que esse comportamento não tá sendo exigido, assim? Não tá meio que sendo... Porque esse comportamento ele envolve basicamente a conexão entre as áreas de planejamento, as áreas motoras, as áreas sensoriais. Certo? É uma coisa que a gente faz com muito menos frequência. Às vezes o EAD não exige isso, às vezes a criança não joga mais futebol, não corre na rua, fica mais no computador, no TikTok, etc. E ele usa menos essas faculdades cognitivas. Quando você vai alfabetizar, você não, talvez você não lembre disso. Eu lembro, você tinha linhas pontilhadas assim com círculos, quadradinhos. Lembra disso que você ficava Caderninho de 2 caligrafia. horas? Isso, Para caderninho de caligrafia, tudo isso. Cara, imagina, tudo isso. Você tinha que ficar o tempo ali. Tudo isso criava estratégias para você fazer aquilo, para você conectar essas áreas e produzir esse comportamento. Né? Então, se não tem exigência, óbvio, a gente vai ter menos desenvolvimento otimizar nessas áreas. Agora, não sei se foi essa a tua pergunta, assim, para que serve isso? Cara, no nosso dia a dia serve para várias coisas, né? Serve desde para você fazer um desenho efetivamente, né? Ter uma dimensão de espaço, como que você vai colocar, arrumar as coisas na tua casa, consertar alguma peça, montar alguma coisa, montar um móvel. Os móveis agora vem tudo desmontados, né? Você tem que ir lá montar. Quem monta móvel sabe o problema. Montar quebra-cabeça. Pô, eu Né, adoro cara? cubo mágico. Cubo mágico. Então, tudo isso são habilidades que você desenvolve. Para que você monta o cubo mágico? Qual é o objetivo de montar o cubo mágico? Distração. Distração, mas você tem um ganho cognitivo com isso. Certo? O cubo mágico, depois que você entende a lógica dele, daí você monta. Os caras que montam com o olho fechado. Já Eu viu, faço em cara? 3 minutos. Você tá vendo? É isso. Da hora. Aí você imagina agora num contexto onde a gente tá cada vez migrando mais para o TikTok, mídias de recompensa Curta. rápida e pouco esforço envolvido. Eventualmente você começa a atrofiar esses tipos de regiões envolvidas com fazer uma tarefa que demore um tempo para você obter aquela recompensa daquela tarefa ou reforço. É tipo um cara da pré-história fazendo fogo. 6 horas girando um palitinho, com fome e cansado pra caralho. É legal você falar isso, porque eu sempre falo isso, eu digo assim, velho, o transtorno de déficit de atenção a gente tem porque a gente nunca teve que acender fogo sem fósforo. Cara. Cara, imagina no Sim, ambiente é obrigado a ser úmido, focado, senão imagina no morre. ambiente amazônico, úmido, totalmente úmido, toda madeira molhada, você tem que fazer fogo. Quantas horas de planejamento, de busca, de madeira, de organização para você conseguir fazer fogo? Se tu for TDAH, tu já morre ali, já não passa Ah, já situação. não tava mais. Cara, é muito louco assim, mas eu não sei exatamente como que vai ser a acessibilidade ao metaverso, não sei quais os novos aplicativos que vão começando a surgir. O Instagram hoje, por exemplo, ele já valoriza mais quando você aparece e está se tornando cada vez mais uma mídia de vídeo, né?
Então, se você posta hoje post normal, não alcança quase nada, cara. Eles estão derrubando todos os alcances, tá virando cada vez mais uma mídia de Mas vídeo. eles estão derrubando ou a audiência está derrubando? É o algoritmo não Eu acho que alcança é o mesmo, né, próprio cara? O algoritmo. algoritmo não alcança. Tipo, o seu Reels alcançou 1 milhão de pessoas. Cara, um post seu nunca vai alcançar esse número de... Um post escrito. Mas isso, tipo assim, eu não sei até que ponto é culpa do algoritmo, porque o algoritmo, ele tá tentando se otimizar pra dar pras pessoas mais do que o que elas querem. O Fermento tem um problema com a culpa, né? Você tem que trabalhar isso Tem que trabalhar essa Tem que questão trabalhar da essa culpa. questão da terapia. Você quer botar culpa em alguém, né? Culpa em alguém. Não, mas é que, tipo assim, o algoritmo, ele Não, eu entendi o que tenta você quer dizer. otimizar. Ó, quando eu faço às vezes uns experimentos no Instagram, o pessoal nem sabe, mas eu faço. Esses dias eu postei o mesmo post com o mesmo conteúdo, com 2 imagens diferentes. Numa imagem eu coloquei um pouco mais de informação, que demandaria um tempo a maior para a pessoa ler, e na outra imagem eu botei poucas palavras, mas a legenda era a mesma. Cara, foi totalmente diferente o comportamento, a resposta das pessoas frente àqueles 2 estímulos. O estímulo que estava mais carregado e que demandava um pouco mais de esforço, ninguém curtiu, cara. Ninguém curtiu. O outro post que era... O conteúdo era igual, mas tinha uma capa muito mais fácil de ler e muito mais fácil muito impactante, teve muito mais curtido. Tipo, As quadro, pessoas querem essa coisa rápida. Pô, mas falando do Por isso que blog não existe mais, blog Os morreu. caras querem. Mas é você que sabe disso. Você não vai daí dar a volta do retorno. Cara, você faz isso na vida real. E é o tempo todo, é assim que funciona, por isso que você passa o sinal vermelho. Eu tenho muito cuidado com o sinal vermelho, mas um quebra-mola de moto é a melhor coisa que existe na vida. Não, isso aí velho. eu nem finge que nem existe. Não, eu fingi que existe, porque eu dou aquela. Uou! Pra dar aquele saltinho no quebra-mola. E é uma delícia, É por uma sinal. delícia. É, Você cara. pode se arrebentar, Pode. morrer, matar alguém, mas é uma delícia. Um outro exemplo que é comum também, cara, as pessoas não leem mais, velho. Sim. Cara, os caras respondendo teu story, falando, tem como fazer textos mais curtos. Aí tu bota uma Dá pra foto do escrever Ronaldinho. menos. Cara, escrever ninguém menos. lê, velho, livros, a galera não lê mais, não tem mais essa... São poucas pessoas que cultivam esse hábito, que é um hábito excelente do ponto de vista neurocientífico. Cara, eu vou te falar um negócio, eu falava isso há muito tempo atrás, assim, mas um dos melhores jeitos de se combater o TDAH, ou melhorar os dispositivos de atenção, é ler para as crianças na infância, desde que elas nascem. Tem vídeos onde tá a criança lá com o TDAH pro lado, você começa a contar a história, ela... Vim surfando nessa cadeira só para pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo.